2026 já chegou e que alegria estar mais um episódio aqui com vocês, tá? Olha, a gente já teve o nosso episódio especial, que teve muitas novidades. Pra quem não foi assistir, o card tá aparecendo aí em cima, vai lá assistir o episódio 100, que foi ao vivo, foi uma experiência muito legal, tá bom? Então vai lá curtir. E olha, hoje a gente recebe um convidado que vive o direito na prática, na teoria e na sala de aula. Mas antes, você já sabe que a gente tem o patrocínio da Machi, Machi Soyo, o restaurante de comida coreana aqui de Santos. Quer experimentar? O QR Code está aparecendo aí na tela, ou entra no machisoyo.com.br. E olha só, tá escutando ou assistindo o TaoriCast? Então você tem cupom de desconto Machi10 em qualquer pedido deles acima de R$57. Mas atenção, eu sempre indico você ir lá seguir a Machi no Instagram. Por quê? Porque acontece de quando tá rolando festival que eles abaixam todos os preços, o cupom não funciona. Então, tipo, nossa, o Vitor falou do cupom, mas não tá funcionando. Pode ser que tá rolando festival e aí você não segue a Machi e você não viu, tá bom? Mas é uma dica que a gente dá. Entra aí no QR Code, conhece tudo que a Machi faz, os eventos, o Cine Dorama, a parceria com a 96, o QD, gente, tem muita coisa que a Machi faz, vocês vão curtir, tá bom? E no Instagram, Machi Soyo Chicken, você já encontra o arroba lá, a página do restaurante. Agora bora pro nosso convidado. Advogado, professor, palestrante, especialista em direito empresarial e imobiliário. Ele já trabalhou em diversos setores jurídicos, abriu o próprio escritório, atende empresas, construtoras e casos complexos em todo o Brasil. A gente já trouxe vários advogados, mas acho que a gente nunca trouxe assim para falar de um assunto tão específico. Acho que vai ser muito legal, gente. Hoje vamos conhecer a trajetória dele, os desafios de quem constrói carreira no direito, os bastidores da advocacia moderna, como a tecnologia está mudando o setor e o que todo empresário precisa saber para evitar dor de cabeça com contratos, imóveis e sociedade. Olha só, hoje é dia de TaoriCast com o Rafael Emiliano de Almeida. E aí, doutor, tudo bom? Tudo bem, Vitor? Um prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Vamos lá. Olha, eu falei o sobrenome certo? Com certeza. Certinho. Porque eu tenho um negócio de errar sobrenome. Eu tenho. Começamos bem, então. Não, tu viu que eu fui até ler, porque eu falei, não vou errar o sobrenome do doutor. Não, a galera que já assiste já sabe já. Bom, eu gosto muito de começar com isso e, entender da onde veio a vontade de ser advogado, de fazer direito. Legal. Bom, eu sempre, quando criança, era muito questionador, sabe? Quando os pais dão uma bronca e você pergunta, mas por quê? Mas por quê? Nossa, minha mãe fala que eu era o caos dentro de casa, que eu queria saber o porquê de tudo e que às vezes até ela ficava se perguntando a razoabilidade daquela bronca, né? Então, eu sempre fui muito questionador e queria entender o porquê da bronca, o porquê algo podia, o porquê algo não podia. E isso é a essência do direito, né? O direito, ele é normativo, quer dizer, ele cria regras para as coisas, o porquê pode e o porquê não pode. E quando eu entendi que aquele meu anseio, aquela minha ideia de querer saber o porquê das coisas estava tudo contido nas regras, eu comecei a ler regra. Então, com 14, 15, eu li o regimento da biblioteca da escola. Nossa! Eu pegava o livro e alguém falava, não, você não pode pegar. Onde que tá escrito que eu não posso? Não, tá no regimento. Ia lá, deixa eu ver esse documento. Ia lá e ler o negócio. Regimento do condomínio. Eu sempre quis ler essas coisas. E isso casou com o direito, né? E me levou naturalmente ao direito quando da escolha de uma faculdade. E aí saiu da escola, já foi pra faculdade, já sabia que era isso? Sim, saí da escola já com a certeza e convicção de que eu queria o direito. Caramba. Até porque na escola eu já trabalhava com isso. Eu comecei a trabalhar aos 15 como aprendiz. Já ia perguntar isso, sim. Eu fui para alguns lugares ruins que não faziam sentido e eu não aceito aquilo que não é ruim para mim. Então, fiquei um mês num trabalho aos 15, depois saí, fiquei mais um mês, porque eu trabalhava pelo CIE, que me indicava trabalho. Sim, sei. Então, eu saí de um lugar, fui pro outro, saí de outro, fui para outro, saí de outro. Sei que no quarto ou quinto trabalho, ainda com 15, tudo seguido, assim, porque eu saía, vinha a oportunidade, saía. Nossa, que bom. Então, fui entregador, trabalhei em empacotadora, trabalhei em RH, e aí com 15 ainda eu fui trabalhar no juizado de pequenas causas, né, que é juizado especial, mas chamam de pequenas causas, que são causas menos complexas. Aos 15, lá comecei a folhear processos, conversar com as pessoas, entender como funcionava, e isso confirmou a minha escolha pelo direito. Entendi. Agora sim, uma pessoa bem leiga que está assistindo a gente, o que é pequenas causas?
Pequenas causas, para a lei, são causas que têm valor econômico de até 60 salários mínimos, ou algumas outras mais específicas que podem até passar, como os juros pode passar, a correção pode passar, mas no momento do acionamento, o seu pedido não pode passar de 60 salários mínimos. Até 40 salários mínimos você consegue, inclusive, sem advogado. Nunca é recomendável. Por quê? Como é que funciona sem advogado? Você chega na secretaria do tribunal, aqui em Santos, pelo menos, ele fica na São Francisco, tem um fórum grande da escadaria, mas atrás tem um fórum menor, que é o Fórum de Pequenas Causas. Esse nome, ele era Pequenas Causas mesmo, não é um nome de apelido nem nada. Ele era esse nome, depois mudou em 96 e virou Juizados Especiais, em que a pessoa comparece com a documentação, apresenta para uma secretaria, essa secretaria transforma aquilo num pedido e manda para o juiz, tudo sem advogado. Então, para questões de consumo, por exemplo, comprei uma geladeira, está demorando, pode funcionar, porque o PROCON, ele apenas visa multar, suspender licenças da empresa, mas ele não está preocupado com o dano que o consumidor sofreu. Já no Pequenas Causas, sim. No Pequenas Causas você consegue fazer um pedido de 10 mil reais de dano moral sozinho, sem advogado, até porque nem sempre compensa. Muitas vezes você vai discutir uma questão de 600 reais e aí você vai num escritório e nenhum advogado vai aceitar trabalhar por menos que isso. Então, você não vai pagar mais do que isso para discutir uma questão que é de 600 reais. Então, o juizado de pequenas causas ele pode funcionar nessas situações, para que a pessoa não precise desembolsar, ela vai até lá a secretaria e faz o pedido dela. Entendi. E normalmente dá certo? Sim, normalmente dá certo. Então foi só comigo que não deu. Não deu? Você já tentou? Não, olha, sabe o que aconteceu, doutor? Vou explicar rapidinho pra todo mundo. Eu comprei um patinete elétrico, na época ainda que foi... Pensa, deixa eu ver... 2018. Nem se falava muito em patinete elétrico, acho que tava começando, né? E aí eu comprei e aí ele começou a estragar e tudo mais. E aí, bom, a loja que eu comprei, a loja vermelha, se é que todo mundo me entende, que passou por uns probleminhas financeiros aí, era vendedor dentro dela, parceiro. E aí o parceiro, entrei em contato com ele, eles falaram que eles não iam fazer nada, porque eles falaram que foi mau uso. Mas o que aconteceu? Algumas peças começaram a cair antes e tudo mais, e não veio no manual que quando você comprava o patinete, você tinha que apertar as peças e tudo mais, e eles alegando que, tipo, não, se você não fez isso, o problema é seu. Bom, e aí eu fui atrás das Americanas, que também não resolveu um problema, e vai no PROCON, vai nos Pequenas Causas, que no fim não deu em nada mesmo. A Americana só saiu ganhando, vamos dizer. Muitas vezes acontecem algumas pegadinhas, porque às vezes é fácil, é o próprio vendedor que tem a responsabilidade. Quando envolve essas cadeias, é uma empresa dentro da plataforma, eu vejo muito isso acontecer, do consumidor ir até o juizado especial de pequenas causas, e aí como lá você leva a sua documentação e um secretário que não fez direito, que é o pessoal do administrativo ali, só reduz a escrito o teu pedido, quer dizer, eles não aperfeiçoam, não colocam nada a mais. Então muitas vezes a pessoa chega lá, olha, quero processar Americanas. E aí quando vai lá, Americanas não tinha nada a ver com a história, era um revendedor. O CDC, o Código de Defesa do Consumidor, ele permite que todos os responsáveis pela cadeia respondam. Mas muitas vezes não há uma cadeia. Às vezes você só viu o nome de uma empresa e era de outra. Eu não quero dizer que o consumidor está errado, porque é complicado ali. Só que a lei ela tem umas pegadinhas sobre legitimidade, sobre quem responde, no caso X, no caso Y. E isso a secretaria não vai fazer pela pessoa. Então muitas vezes dá errado por causa de algumas pegadinhas que a pessoa física não consegue identificar e um advogado conseguiria. Sim, mas de repente, eu acho que um patinete de R$1.500 na época, não vale a pena eu chamar um advogado. Exatamente. Mas só superar. Eu superei, tá, gente? Eu fui lá e superei sobre o patinete, joguei fora e vida que segue. Já tava pago. Prejuízo e segue. Eu tive uma ação dessa de um cliente, a gente ganhou no juizado de pequenas causas. Então você vê a diferença, mas às vezes não compensa. Não compensa. Conta ali de padarias, né? Aqui não vale, Entendi. Bom, e por que se especializar em direito empresarial e imobiliário? Eram as matérias que eu mais gostava na faculdade.
eu fiz a faculdade inteira pensando em ser promotor. Tanto que eu trabalhei em vários cargos públicos durante a faculdade. Trabalhei no Ministério Público, na Defensoria Pública, na Justiça, também em escritórios privados, e escolhi ser promotor. Então, saí estudando para concurso, passei para analista de promotor, que é o último cargo antes do promotor. Mas a época que eu fui chamado já não estava mais fazendo sentido o cargo público, já estava advogando, empreendendo, então já estava feliz com as minhas escolhas. Então, quando eu me formo, apesar de estudar para concurso, eu precisava trabalhar. Eu me casei no último ano da faculdade. Caramba! Então, já tinha minha casa, aos 25 eu me casei, já fui morar sozinho com a minha esposa. Então, formados, primeiro ano de formado ali de carreira, eu precisava fazer alguma coisa em paralelo aos estudos. Então, escolhi uma área para advogar pensando naquilo que eu gostava dentro da faculdade. E eu acho que tem que ser assim, a gente pensar aquilo que a gente gosta e depois escolher a especialização. Muita gente faz o contrário, olha para aquilo que é rentável e aí vai buscar estudar sem nem saber se gosta. Por exemplo, o direito imobiliário, ele não há ensino do direito imobiliário na faculdade, mas ele tem uma base que é ensinada na faculdade, que é o direito civil, que é o direito empresarial, e aí você vê aquilo que você gosta e pensa com o que combina mais. E foi assim que eu decidi. Eu vi o que eu gostava mais na faculdade, combinava mais com o direito imobiliário, com o direito empresarial, e aí eu fui me especializar a partir disso. Entendi. Então vamos falar um pouquinho do direito imobiliário, que eu acho que é uma coisa que rende, né? Rende bastante. Bom, perguntas bem assim, que todo mundo pergunta, que tem no TikTok, se vocês forem assistir, enfim. Caução. Vamos lá, eu acho que é um assunto bem polêmico, né? Bom, a gente escuta muito que eu dou caução, mas aí quando eu saio do apartamento eu posso usar ele pra, de repente, usar pra coisa que... Uma parede que eu pintei e agora eu tenho que pintar de volta da cor que era, ou não, a pessoa que é o locatário, no caso. O locatário é quem alugou pra mim, não é isso? O locatário é quem mora. Mora. O locador é o proprietário. Isso, locador, isso, perfeito. Então o locador, e aí também pode acontecer dele virar pra mim e falar, não precisa pintar, mas aí ele fica com o dinheiro. Como é que funciona isso? Que pergunta polêmica. Calção não é o short do jogador, sim, né? Calção e também não é dinheiro. Calção é o nome da garantia. Então, quando eu dou um imóvel, na alocação, o nome disso é calção também, calção imobiliária. Eu posso dar dinheiro, posso dar cheques. Então, calção, primeiro, é bom falar que não é só dinheiro. Sim. Mas o mais comum é que seja dinheiro. E aí tem um fator importante que ninguém observa, que é o calção deve ficar numa conta conjunta do locador com o locatário. E tem como fazer isso? Ninguém faz. Sim, é preciso ser aberta uma conta. Pela lei, você precisa ter uma conta que as duas partes fiscalizem e saibam da correção. Por quê? Porque ao final do contrato, quando você vai receber de volta o calção ou fazer os abatimentos, você faz com base no calção corrigido. E como que o locatário sabe qual que é o valor corrigido? Só pelo locador falar de boca, ele tem que confiar no locador? Não, ele tem que estar presente naquela conta que vai guardar o calção. Então não é um dinheiro que vamos dizer que seja no dinheiro, tá? Não é um dinheiro que o locador pode pegar e tipo, nossa, peguei 10 mil, agora eu vou gastar. Ele precisa da anuência do locatário com relação àquele custo. Se o locatário não autoriza, o locador não pode pegar, ele tem que ir para juízo, processar para discutir se pode ou não descontar aquilo. Então esse é um primeiro ponto que muita gente não observa. Nem sabia, acho que eu nunca nem ouvi falar disso. Que é a necessidade de aceitação do locatário sobre o que vai deduzir e o que não vai deduzir. Se ele disser não concordo, o locador não pode ir lá e descontar automaticamente sem a anuência, sem a concordância do locatário. Outra coisa é esse negócio de pintar, que muito locador acaba se valendo, se utilizando do calção que o locatário deu para renovar a pintura e entregar o imóvel novo, quando ele não pegou novo. Quando o locatário começa a locação com um imóvel novo, zero, não tem um defeito na pintura, acabou de ser pintado, aí tudo bem. É muito comum as cláusulas de que o locatário tem que entregar o imóvel no estado em que encontrou. Se ele encontrou novo, zero, com pintura zero, ok. Agora, se a pintura não estava zero, se era uma pintura usada e aqueles detalhes na pintura, os eventuais danos decorrem do mero uso do dia a dia, o locador não pode exigir pintura nova, pintura zero.
Porque a lei fala que os desgastes naturais não são exigíveis do locatário. Por exemplo, um ar-condicionado que pifou porque não tinha manutenção. Esse não é um dano que cabe ao locatário, se exigia-se uma manutenção e não foi feita. É um desgaste natural. Então é muito importante sempre no final da locação identificar o que o locatário causou por erro de uso e qual que foi o dano que decorreu do mero uso regular. Esses danos que decorrem do uso regular, eles não podem ser descontados do calção. A gente tem bastante casos lá em que a gente judicializa. É claro que somente nas locações de alto valor que vale você brigar judicialmente. Porque às vezes você discute por causa de 600, por causa de R$1.000, vai descontar 600, vai descontar 1.000 a mais. Nesses casos... É menos dor de cabeça descontar, né? Exatamente. Nesse caso, a conciliação acaba sendo o melhor caminho. Entendi. Mas aí, no caso, se entrei... E, tipo assim, não tá com pintura nova, nada. Só entrei, beleza. E, de repente, eu pego e, depois de uns 2 anos, eu pinto uma parede. Aí eu tenho que devolver ela como ela tava, ou também não. Sim, se você descaracterizar a cor original, você é obrigado, mesmo que a tua pintura seja linda. É uma pintura verde, uma pintura azul, linda, mas o imóvel estava branco, você tem que devolver branco. E aí eu posso usar esse dinheiro? O dinheiro do calção. Isso, pra fazer isso. O locador pode. Isso, o locador pode. Entendi. Porque ele pode usar para restaurar o estado original do imóvel, que era uma obrigação do locatário. Se o locatário não for fazer, o locador pode... Mas o locatário não pode usar esse dinheiro para pintar a parede de volta? O locatário não. Não pode. O locatário tem que fazer as custas próprias e entregar o imóvel no estado em que se encontrava. E aí depois eu vou pegar o dinheiro. Certificado que foi entregue tudo ok, aí sim. O calção, no caso, independente de ser dinheiro ou outra forma, volta pro... Exatamente, Entendi. Porque o calção só volta depois dessa certificação de que está tudo ok. E para saber se está tudo ok, o locatário, que é quem mora, o morador, tem que cumprir com todas as suas obrigações do contrato. Entendi. Agora uma outra também que eu acho que é polêmica. Bom, tô aqui, vamos dizer que eu aluguei o Espaço Taori, né? Vou morar no Espaço Taori. E aí, bom, quem conhece, já veio aqui, já viu por foto, você que tá vendo agora, você vê que ele é todo reto. E aí, do nada, eu viro e falo, não sei, né? Eu podia fazer uma parede de drywall aqui, né? E aí, vou lá, converso com o locador. Permite. É bom fazer um novo contrato? Como é que funciona essa parte? Não necessariamente. As paredes, elas são benfeitorias, construções que já estão previstas tanto na lei quanto no contrato. É natural que o locatário queira fazer mudança para adequar. Ele não é obrigado a morar no apartamento daquele jeito que está, no prédio daquele jeito que está. Geralmente os contratos... eu digo geralmente porque a lei diz uma coisa, mas a própria lei fala que se o contrato disser em contrário, vale o contrato. Geralmente os contratos dizem que toda aquela benfeitoria que for autorizada incorpora-se ao imóvel. E o que é esse autorizado? Pode ser por uma mensagem de WhatsApp? Serve qualquer forma. Fica como fica válido. Diga autorizado por e-mail, autorizado. Tem que ter no contrato da locação. Tem que analisar sempre o contrato. Porém, se o contrato for silente, a lei fala em simplesmente autorização. Então, eu consigo comprovar por qualquer meio, seja a mensagem de WhatsApp. Hoje existem aplicativos de certificação de prova que fazem a leitura dos metadados, quando foi feita aquela mensagem, de qual celular que saiu, de qual celular que entrou. Entendi. E certifica a autenticidade daquela prova digital. Não é só bater o print e jogar no processo. Já tive muitos casos em que a parte tentou provar o direito dela por meio de print, a outra foi lá, apagou para todos, e aí ela não teve como confirmar depois numa perícia que aquela prova realmente existia. Então, você certificando a prova e o meio pelo qual você conversou com a outra pessoa, isso é válido. E aí, uma vez sendo autorizado, geralmente incorpora no imóvel e você fez a reforma pro seu locador, no fim das contas, né? Para você morar, mas aquele benefício econômico acaba ficando pro dono do imóvel. Entendi. Então, ele não pode mandar eu tirar. Se ele autorizou, não. Isso é bom saber também, que eu tenho certeza que alguém já caiu nisso. Se ele autorizou, não. Entendi. A não ser que ele tenha autorizado dizendo, autorizo desde que reestruturado ao final da locação. Entendi. E aí também tem aqueles casos de, por exemplo, eu vou construir a parede, então vai ficar, né, vamos dizer, eu criei mais um cômodo, ali foi um benefício para todo mundo, vamos dizer assim. E aí eu falo assim, tem como descontar do aluguel, já que eu tô fazendo essa parede? Isso pode? A gente pode fazer isso? Pode. O combinado não sai caro, né? Entendi.
esse senso popular, ele faz o direito. O direito, ele tem muita regra, mas em 90% dos casos, o direito é bom senso. Tinha um professor meu da faculdade que sempre falava isso. E você percebe que, de fato, tudo aquilo que a gente acredita como justo, como razoável, o direito incorpora essas práticas. Existe um pequeno espaço ali de coisas, 10% pelo menos, que foge do bom senso, né? Que você fala, eu pensava que era assim, na verdade é de outro jeito. Por exemplo, o parto, né? Que todo mundo pensa, poxa, a regra é a cesárea. Não, a regra é natural. Tem algumas coisas que fogem da regra. Desculpa, mas na maioria dos casos o direito é o bom senso. Então, se eu construir isso e combinei com o meu locador que vou abater do meu preço e ele concordou, tá tudo certo. Mesmo também por mensagem de WhatsApp. Mesmo por mensagem, isso não vai poder ser cobrado depois. Entendi. Nossa, várias dicas aqui pra vocês, tá bom? De graça, hein? Né? De graça. Vai vendo. Bom, chegamos no momento que a gente vai fazer um novo quadro da terceira temporada. Temos algumas perguntas polêmicas aqui, mas, gente, é muito de boa. É polêmica que eu tô falando que já eu tô assustando a galera que vem aqui como convidado, já vão parar de vir. Mas, eu prometo que é muito de boa. Bora lá. No Brasil, o judiciário é lento por estrutura ruim ou por excesso de processos gerado pelos próprios profissionais da área? Eu creio que a segunda opção, excesso de processos. As pessoas demandam demais. Então, antigamente eu falava muito uma frase, às vezes eu falo até, que as pessoas processam hoje em dia por qualquer coisa, né? Por qualquer coisa. Ontem mesmo, estava conversando com um cliente, ele falou, nossa, eu tinha um contrato na pessoa física, hein? Geralmente contratos permanentes fazem-se na pessoa jurídica, para segurar todo o consultivo, tudo que vier de ação para você ser o advogado da empresa. E, curiosamente, um colega meu, pessoa física, disse o seguinte, eu tinha um contrato com um advogado que era permanente, então eu pagava fixo para processar quem eu quisesse, mas isso me fez muito mal, porque eu processava todo mundo. Foram 12 ações no ano. Meu Deus! E ele falou, inclusive ações que não deu em nada, que só me deu dor de cabeça. Porque eu creio que a gente tem esse instinto, né, de eu quero fazer justiça. Como eu não posso fazer pelas próprias mãos, eu vou processar por qualquer coisa. Então, o advogado, mais do que falar qual o direito da pessoa, ele tem que fazer projeções e diagnósticos, analisar o direito sob uma perspectiva econômica, para dizer para a pessoa se realmente aquilo faz sentido, sopesar a dor de cabeça e o custo emocional com o custo econômico. Porque aquele advogado que ele é incentivador do litígio, incentivador do processo, ele vai acabar frustrando a si, porque vai ficar com um monte de ação que não vai dar muito dinheiro, e vai frustrar também o cliente, porque o cliente vai pensar no final das contas, nossa, eu paguei um salário mínimo, mas o meu benefício foi 2, né? Aquelas ações bem de consumo mesmo, uma geladeira, meu benefício foi 2, depois de 5 anos de processo, um monte de audiência, se eu soubesse nem tinha processado. Está errado, se eu soubesse, o advogado tinha que ter falado isso, que a projeção era o ganho de X, mas não, as pessoas prometem muito, porque querem volume, querem processo. A gente lá no escritório tem poucos e bons processos. Não somos escritório de massa, somos um escritório que tem poucos processos. A gente gosta de trabalhar bem artesanal, trabalhar quando vale a pena. Se não vale a pena, dizer para o cliente, falar, olha, tem chance de ganho? Tem. É 100%? Não posso dar, mas é 90%? É 90%. Só que eu não recomendo essa ação. E falta muito isso. E eu creio que essa seja uma das grandes razões por a gente ter um judiciário abarrotado de processo, que demora tanto, porque tem muita coisa que porcaria, sabe? Não, isso, gente. Olha, vou falar um negócio. Vocês estão processando por qualquer coisa, galera. Chega. Para, não tem necessidade. Chega. A loucura é isso, você vê qualquer coisa, processo. Meu Deus do céu. Ninguém mais aguenta isso. Nossa, exatamente. Bora pra mais uma. Você acredita que muitos empresários só procuram advogado quando o problema já estourou por falta de planejamento ou por achar que o judiciário é gasto e não investimento? Os dois. Tanto achar que o advogado é gasto e não investimento, tanto para achar que o judiciário é gasto e não investimento. Então, que é a distância. Sim. Mas os litígios, os desacordos, eles são partes da nossa convivência. E nem sempre um desacordo é algo ilícito, sabe? Ou quando um sócio pensa uma coisa e o outro pensa outra,
O que a gente vai fazer? A gente vai levar para o judiciário uma questão dessa? Sendo que não há nada ilícito, ninguém está fazendo nada de errado. Apenas um sócio quer comprar e o outro não. Ou um sócio quer fundir com outra empresa e o outro não. E nesses casos, o que eu faço? Sabe? Então eu vou acabar com a sociedade? Eu vou levar para o judiciário? Isso são coisas que você resolve na nascente, não quando o problema acontece. Quando eu vou construir uma empresa, geralmente os empresários eles contratam a contabilidade para criar o CNPJ, a contabilidade fornece um modelo padrão, que nada resolve, só fala as regras padrão que a lei diz, só que aquele contrato social que cria uma sociedade, ele não está adequado à realidade dela. Eu estou falando de contrato social, e aí eu lembro de Rousseau, né? Eu lembro da sociedade como um todo. Na sociedade há um contrato social. Então, quer dizer, as regras da sociedade elas têm que ser adequadas à sociedade como um todo. Por que a empresa eu vou construir de forma genérica? Eu tenho que ter regras adequadas. Então, a gente tem muito cliente construtora, incorporadora lá no escritório, e aí tem um problema muito grande quando essas incorporadoras vão se desfazer. Não está mais dando certo, eu vou sair, como é que eu vou apurar a minha parte? O contrato padrão, o contrato social, ele fala que o critério é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é eu ver o que a empresa tem em caixa, tem contabilizado e pago a parte de quem vai sair. Mas na realidade da incorporação imobiliária, dos prédios, isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque eu investi 500 mil, não importa, mas o meu investimento está em construção. O meu lucro vai ser de 10 milhões. Como que eu vou receber 250 mil, que é a metade de 500 mil, se o lucro futuro é de 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões? Isso é uma casinha pequena, não um prédio. O prédio vai de 500 milhões, 1 milhão. Isso faz muita diferença na hora de dissolver a empresa. Eu vou receber só o contabilizado, que eu tenho em caixa, quer dizer, desinveste, o que cada um investiu, pega e segue a vida, ou eu tenho uma perspectiva de ganho daquilo que a empresa pode gerar de lucro. E eu só posso tirar a projeção de ganho se eu tiver um contrato social modificando as regras legais. Porque a regra legal é cada um pega o que tem em caixa. Para alguns tipos de empresa isso faz sentido, mas para outros não. E as pessoas deixam para resolver isso quando vai sair. Aí gera briga, aí gera ação de dissolução de empresa com apuração da parte do sócio. Então, isso tudo se deve à falta de um investimento simplório. E aí, ao invés de pagar uma consulta, de pagar um consultivo ali para construir direito à empresa, a pessoa gasta rios de dinheiro depois judicializando a questão. Sim, mas bem complexo, né, essa parte assim, nossa. Sim, eu sou da opinião, não tenho empresa, mas eu sou da opinião que empresa tem que ter advogado. Com certeza, toda empresa. Aqui a Fito, por exemplo, né, tem advogado para registrar marca, tem registrado para resolver coisa de fórmula, tem um monte. Exatamente. Essa especialização é muito importante observar também, porque muitas empresas às vezes querem economizar, né, pagar um advogado para fazer tudo. Aí, poxa, eu pedi para ele ir na delegacia, ele não soube. É claro, você contratou um advogado que era trabalhista. Poxa, de uma ação trabalhista eu fui condenado em 1 milhão por uma pessoa que ganhava um salário mínimo. É claro, você contratou um advogado que era cível para fazer trabalhista. Tem que observar isso também. Tem. Inteligência artificial pode produzir peças jurídicas e análise melhores que muitos advogados iniciantes? Você acha que ela vai substituir? Pode. Não, pode mesmo? Eu creio que pode produzir documentos melhores que nem diria iniciantes. Ih, polêmica. Diria sêniors. Eita, polêmica mesmo. 50% dos advogados, seja iniciante, seja não sendo, porque ela tem muita atenção a detalhes. Como é algo automatizado, ele não vai deixar passar um documento. A IA ela vai analisar 100% da situação. E não vai comer bola, que é um erro que todo mundo está suscetível. Sim. Eu estou suscetível. Então, às vezes a gente pega um documento produzido via AI e fala, nossa, eu não faria melhor. Porém, ela não vai substituir, respondendo a primeira parte da pergunta. Ela pode produzir? Pode, mas alguém com mais conhecimento do que ela precisa revisar o trabalho dela. Porque na hora em que ela disser algo que não faz sentido e que pode comprometer o todo, só quem tem aquela visão técnica e detalhista vai conseguir identificar para falar, opa, muda essa palavra, porque essa palavra aqui vai nos prejudicar. Então, a resposta é que a IA é positiva, pode produzir
melhores conteúdos do que os advogados muitas vezes, mas que o advogado sempre vai precisar revisar, melhorar a experiência. Então ela não vai substituir? Nunca. Nunca. No fim, o advogado pode usar ela, mas precisa se analisar tudo que ela colocou ali. Mesmo que ela tivesse 100% técnica, que ela não cometesse nenhuma falha estratégica, desde que você dê comandos corretos, mesmo nesse caso, tem muitas questões do processo, do direito, que elas exigem uma sensibilidade, que às vezes apelar para a sensibilidade vale a pena, que você usar como estratégia um argumento que não é jurídico, que não é técnico, mas que pode ser eficaz naquele caso. Então isso só um humano pode fazer. Entendi. Bom, bora para a última, hein? Olha só essa daqui, viu? Provocativa. Muita gente diz que advogado imobiliário é advogado de rico. Isso é um mito ou verdade dentro do mercado? Totalmente mito. A minha primeira cliente, saindo da faculdade, né, não tinha ainda muitos clientes. Minha primeira cliente já foi do imobiliário. Era uma pessoa simples que pegou a sua rescisão trabalhista era funcionária da Itanhaém, da sorveteria. Sim, legal. Pegou a rescisão dela e comprou um terreno. Com o dinheiro desse terreno, ela colocou para ser um estacionamento. Com o dinheiro desse estacionamento, ela comprou outro terreno, tudo irregular, em Cubatão, comprou outro terreno, 2 estacionamentos, com o dinheiro dos 2 estacionamentos comprou outro terreno, 3 terrenos, 3 estacionamentos, com o dinheiro dos 3 estacionamentos, 4 terrenos, 5 terrenos, Eita, quanto terreno! Com o dinheiro dos 6 terrenos, construiu edificou no primeiro terreno e aí começou a alocar comercial, igreja, bar, restaurante. Então hoje ela tem 6 terrenos. Não é rica, são terrenos irregulares, são terrenos simples, mas ela sofreu uma ação de um companheiro, posso falar, porque é um caso já acabado, né? A gente ganhou todas as instâncias, teve várias ações, ganhamos todas. Acabou, finalizou já. Finalizou, é um processo acabado, porém ela tinha um companheiro que veio reivindicar metade de todos os bens que ela tinha, e eram bens regulares, irregulares, locado. Então discutia-se a natureza dos bens, os locativos, quanto valia as locações. Então tudo isso foi discutido, mas hoje ela ficou com todos os imóveis dela, não perdeu um centavo. Olha. Mas você vê, é uma pessoa simples. Sim. E mesmo que fosse um imóvel só, às vezes é uma herança complexa de 10 herdeiros, o que às vezes é mais comum nas famílias mais simples do que em outras famílias. E aí você tem brigas por imóvel, brigas por aquela construção que você faz aos fundos do imóvel, né? Aquele puxado que você faz ali, aquela edícula, que é muito comum, às vezes você constrói para um familiar, só que o imóvel é do dono, e aí o dono falece, os herdeiros aparecem e falam, mas eu não consenti que você ficasse na edícula. Minha mãe, minha tia consentiu, mas eu não estou consentindo. E aí começa-se uma briga pela posse, pela propriedade. Então, essas questões imobiliárias, elas são comuns em todas as camadas sociais, e é por isso que eu gosto tanto. Porque eu confesso que eu não gosto de ficar com a visão para um lado só, sabe? Eu gosto de olhar o todo, e essa experiência de poder transitar entre todas as camadas, lidar com todo tipo de pessoa, para mim ela é mais enriquecedora do que ficar só focado em um grupo. Tá vendo? Não é advogado de rico. Não é. Advogado para todo mundo. Bom, uma pergunta que eu não... Bom, terminamos as perguntas polêmicas, tá legal, bom? Tá vendo? Foi de boa. Passei. Passou. Foi de boa. Tô falando, é de boa, é tranquilo. Tranquilo, o pessoal não precisa ter medo. E aí, voltando aqui pro resto do que a gente já tinha aqui, do roteiro... Cara, tem uma pergunta que eu não fiz pra você, mas, tipo, o que te levou a abrir o próprio escritório? Certo. Eu tinha o sonho de ser promotor, né? Eu trabalhei num escritório grande aqui da região, só fazia também direito imobiliário, empresarial. E eu comecei a ter experiências com advocacia e comecei a gostar bastante. Até então eu não pensava em ter meu próprio escritório, mas aconteceu, foi natural. Eu sou diretor do Secov, né? O sindicato da habitação aqui da região, então lido com muita empresa da área imobiliária. Sou diretor também da ANB, que é a Associação de Negócios do Brasil. Sim. Então, sempre estive lidando com muitas empresas, com muitos colegas da área. E em um determinado momento eu comecei a receber propostas ao mesmo tempo para cuidar de empresas. E aí eu pensei, por que não, né? Então, aí eu falei, olha, eu vou abrir um escritório e atendo vocês. E aconteceu, foi natural. Sabe, não foi
quero abrir meu escritório, estou sonhando com isso, foi tudo muito natural. É porque eu tinha essa questão do concurso, o concurso me chamando, e aí eu era aprovado, e ficava lá uma aprovação, e eu estava meio pisando na carreira pública, pisando na carreira privada, até o momento que eu decidi que estava feliz com aquilo, eu não queria trocar aquilo que já me fazia feliz por algo que talvez me fizesse feliz. Então eu fui pelo prazer que eu já tinha no trabalho, e também pela situação financeira, por que não, né? Porque eu vi que era uma área muito rentável. Sim, sim. Qual é o nome do escritório? O meu escritório se chama Emiliano de Almeida Advogados Associados. Sim, eu adoro aquele... Olha, eu falando isso pra advogado, gente, vocês vão me matar, mas não tem problema. Eu amo aquele negócio de que não pode ser qualquer nome, né? A OAB não permite, né? É verdade. Que nem a Jojo Todinho queria colocar um tiro de justiça. Não pode. Putz, gente, que nome maravilhoso. É maravilhoso, OAB, não tem como. Seria legal. Putz, mas não dá, né? Fica doido. Não, imagina, caramba. A gente tem também nosso marketing lá e às vezes a gente barra muita coisa porque a gente vê que tá conflitando ali com alguma regra. Então, por exemplo, quando a gente faz publicidade, a gente não pode... falar, me contrata a gente que a gente vai resolver, a gente não pode de jeito nenhum. É que nem conselho de saúde, né? De fisioterapeuta não pode nada, de odonto, médico. É sempre conteúdo educativo, por isso que eu falo que é dica de graça. Porque entendi. Quando a gente se reporta ao público, a gente se reporta com finalidade educativa, para educar o público e não para se vender. Esse se vender, a OAB entende que é uma mercantilização, que você está transformando o serviço jurídico em um produto. E aí a OAB tenta evitar ao máximo. Entendi, então é aquilo, né? Por isso que a gente vê tanto advogado respondendo caixinha de pergunta, porque dessa forma você aparece e quem tem que vir atrás de você... Perfeitamente. Gente, que complicado, né? Exatamente, a gente mas, assim, sofre, vai pensando que é... Não, mas assim, gente, um tiro de justiça é muito bom, mesmo de quem saiu da cabeça da pessoa que mas tá tudo bem, não vamos entrar nesse caso. E, pô, imagina quanto escritório tem um nome muito bom. Não, gente, não dá. E o marketing fica louco, exatamente. Quem faz comunicação... Com certeza, o nome, ele tem que ser composto ali pelo nome dos advogados que integram o escritório sempre. Entendi, então, sempre. Não posso fazer diferente. Eu posso, no máximo, usar iniciais. Então, por exemplo, se eu tenho um escritório sozinho... usar as iniciais do meu nome, RB e tal. Sim. Se eu tenho uma sociedade, eu crio VR, advogados, Vitor e Rafael. Sim. Então, isso pode, mas sempre dentro do nome das pessoas. Eu não posso criar um nome que a lei chama de fantasia. Entendi. Babado. Bom, vamos fazer um jogo? Vamos lá. Bate bola, hein? Escolhi esse jogo pra tu. É bem de boa, tá? Bora, hein? Adoro jogos. Direito é mais técnica ou mais sensibilidade? Os dois. Um não vive sem o outro. Só o técnico morre no direito, só o sensível também morre no direito. Melhor lugar para estudar, escritório ou de madrugada em casa? De madrugada em casa. Loucura. No escritório tem as coisas do trabalho, e aí, pelo menos pra mim, tem muita gente que funciona. Pelo menos pra mim, gera aquela ansiedade de resolver. Você lembra de algo que precisa resolver e para. Sim. E o estudo exige concentração 100%. Sim, não tem como, tá certo. Contrato grande demais. Detalhado ou desnecessário ser grande demais? Necessário. Tem que ter tudo, né? Tem que ter tudo. Acho que tudo que puder colocar tem que pôr, né? Tudo que não tiver ali vai ficar para um juiz decidir. Ai, ó, tá vendo? Tem que ter tudo então mesmo. Cliente ideal, ó só, maracutaia que eu inventei aqui. Cliente ideal, decidido ou questionador? Isso não é uma indireta pros nossos clientes. É só do jogo aqui, galera. Questionador, né? Questionador, porque aí depois não vai dizer que a gente não disse algo que ele queria perguntar. Sim. Se ele tem dúvidas, tem que perguntar. Eu também concordo contigo. E há no direito, medo ou ferramenta? Ferramenta. Advogado deve ser mais estratégico ou mais combativo? Estratégico. Maior erro de empresário: pressa ou economia errada? Economia errada. Economia errada, né? Que foi até o que a gente comentou agora há pouco. Total. Olha, isso aqui é bom. Uma lei que, se você pudesse mudar hoje. Qualquer uma.
Nossa. Pudesse fazer alguma alteração. Quer pensar? A gente vai indo, então. Não, nem precisa. Não? Tributário, Qual? né? É? Mudaria tudo. A carga tributária, com É certeza. mesmo? É Então... difícil porque, assim, eu vivo a vida privada. Quem vive a vida pública, claro que quer elevar porque entende dos gastos. A gente que não entende, só de orelhada, assim, né? Eu reduziria. Né? Sei que tem muito impacto isso, mas Sim. Pra gente é o que dói, né? Pior frase do cliente, abre aspas. É coisa rápida, fecha aspas, abre aspas, me ajuda, não tenho documentos, fecha aspas. Qual é a pior? Rápida. É coisa rápida, é a pior? Porque me ajuda, não tenho documento, a gente que é advogado, a gente consegue suprir isso. Quer dizer, preencher essa lacuna por várias formas. Agora, esse é coisa rápida, nunca é. Nunca. Nunca é uma coisa rápida, né? Dá uma olhadinha, aí você vai ver o processo, tem 5.000 folhas. Mas, poxa, me ajuda você, leia esse livro aqui de 5.000 folhas. Rapidinho. Quando você terminar o seu rapidinho, aí eu começo a analisar o processo. Aí a pessoa nunca vai ler o livro. Não, nunca. 5.000 folhas. Aí eu falei, então, mas era isso que você me pediu pra ler 5.000 folhas rapidinho. Não, tá certo, tá certo. Maior qualidade de um advogado bom? Leitura de pessoas. Boa. Vamos ver essa aqui. Uma situação que sempre vira dor de cabeça. Sempre. Passar imóvel no meio de um financiamento, sem documentar, sem passar o nome, né, do financiamento da pessoa, entendi. sabe? Aquelas pessoas que estão financiando o imóvel, aí quer vender porque está com a corda no pescoço, só que a pessoa que quer comprar não consegue aprovar o crédito, aí faz um documentinho de gaveta ali e passa para terceiros. Isso acontece muito com carro também, né? É verdade, tanto com sim. imóvel quanto com carro. Então, passar financiamento sem as cautelas necessárias. Nesse caso, a lei fala que você tem que comunicar a instituição financeira, a instituição analisa o perfil da pessoa que vai te ceder, que vai suceder no contrato, e aí ela transmite efetivamente o financiamento para essa pessoa. Mas o que as pessoas fazem? Não fazem isso, elas fazem um documentinho lá de gaveta, e isso dá muito problema. Nossa, imagina um acidente, a pessoa mata alguém com um carro que está no teu nome. E o que a gente tem de problema por causa disso, tanto veículo quanto imóvel, é... Não, demais. loucura. Muito problema. Muito. Sim. Se não fosse advogado, seria o quê? Engenheiro ou arquiteto. Olha. O que falta no direito no Brasil? Bom senso. Mais difícil, convencer o cliente ou o juiz? O cliente. Melhor sensação, resolver um caso impossível ou ensinar alguém? Que a gente já vai entrar nesse caso do ensinar, tá, gente? A gente já vai falar sobre isso. Resolver um caso impossível. Pra gente encerrar, uma palavra que te define na profissão. Sóbrio. Isso aí. Bom, chegamos ao fim do nosso jogo e a gente tá chegando ao fim do nosso episódio, que já tá acabando. Show. Como é que veio ser professor? Eu queria muito saber disso, ensinar, como é que surgiu isso? Como eu sempre tive essa vontade de questionar tudo, tal, então pra mim sempre as coisas só fazem sentido se elas forem muito bem explicadas pra mim. Então quando eu transfiro a informação, eu também transfiro como eu gostaria que chegasse. Quer dizer, explicando cada detalhe, cuidando para que não fique nenhuma dúvida. E desde a faculdade começou a surgir, né? Nossa, é professor, sempre era eleito para ser o cabeça, para expor alguma coisa, porque eu tenho esse processo didático de transferir a informação, porque é como eu gosto que a informação chegue para mim. Então, já na faculdade, eu era monitor de matérias, eu fui contratado por uma empresa para encabeçar um grupo de estudos para fases orais de concurso, e aí eu criava conteúdos, ensinava temas, e a gente conversava, era monitor de professores, dava algumas aulas pontuais assim, durante a faculdade, então acho que foi natural quando eu saí da faculdade e tive a formação necessária, depois agora mestrando, né, me especializei, e aí eu acabei caminhando para esse sentido também da academia, para dar aulas. Legal, caramba! Legal. Olha, eu acho legal quem dá aula. Não sei se eu conseguiria ensinar, mas eu acho sensacional. E legal isso que você falou que o jeito de você entender é o jeito que você explicava, não é isso? Exato. É porque eu sou muito...
eu não diria assim, eu não pego rápido as coisas. Eu tenho colegas, é sensacional. Um colega meu, por exemplo, que é promotor hoje lá no Rio de Janeiro, a gente estudava junto, ele sentava, abria o livro, de qualquer jeito, assim, abria o livro, entendi, sabe? Não é aquela leitura rápida. Você perguntava alguma coisa para ele, ele te falava, fazia uma leitura crítica, te falava o que o autor errou, o que ele gostaria que ele tivesse ter falado. Então, assim, você via que era um aprendizado muito rápido mesmo. Eu já não, eu diria que eu sou mais esforçado do que inteligente. Então, quando eu pego um livro, eu tenho que marcar, eu tenho que conversar com o livro, eu tenho que usar ferramentas de apoio, mapas mentais. Na faculdade eu não tinha caderno, só tinha mapa mental. Eu ficava desenhando, passava limpo depois com canetas. Então, eu preciso de mapas mentais, eu preciso ter a lei. O livro está falando da lei, tá? Cadê a lei? Então, se o livro está fazendo menção a um outro livro, eu vou pegar outro livro. Cadê outro livro? Então, para eu entender de fato alguma coisa, eu não admito que fique nenhuma lacuna. Eu sou assim. Então, quando eu transmito, eu procuro ser o máximo assim também, não deixar nenhuma lacuna. Às vezes eu mesmo me vejo corrigindo uma lacuna que eu penso que ficou na frase anterior. Eu falo uma frase, aí falo, opa, essa frase pode deixar uma dúvida na cabeça da pessoa. Então, dizendo de outro modo, aí eu reformulo a frase de outro modo para preencher aquela lacuna e não deixar dúvidas. Então, por isso que eu acho que a academia foi algo natural para mim. Legal. Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio. E aí aquelas perguntas clássicas assim, né? Quem é o Rafael antes do advogado? Antes do advogado é uma pessoa bem humorada. E as pessoas pensam que isso conflita, né? Mas não conflita. Você pode ser advogado, você pode rir. Lá no escritório a gente construiu uma estrutura que não tem isso, sabe? De não pode falar sobre isso. A gente ri, a gente brinca. Inclusive agora eu quero reformular a nossa estrutura de marketing justamente para criar essas brincadeiras, esses vídeos mais engraçados. É claro que tem os seus limites, não é bagunça, é tudo com intenção. Mas eu não vejo que a advocacia conflite em nenhum momento com o bem-estar, com o bom humor e tudo mais. Eu acho que isso deixa a vida mais colorida. Eu acho que é legal falar isso, porque eu acho que a gente ainda tem muito uma visão que o advogado, ele é aqui, né? Tipo, o advogado aqui, uma pessoa muito séria, não ri, não faz piada, não vive, né? Eu gosto de desmistificar essa ideia. Eu tenho uma cliente da França, a Cecília, se nos ouviram, um abraço, Cecília. E ela falou recentemente, nossa, eu nunca vi um advogado como você, sabe? Porque eu inicio uma conversa por WhatsApp, assim, eu pergunto como você tá, quero entender como que você ficou com aquela situação. E muitos advogados, eles criam esse distanciamento e é proposital, tá? Não é algo que ele é frio, não. Muitos advogados, eles são também bem-humorados, são também pessoas boas a se relacionar, mas profissionalmente escolhem não deixar que isso se aprofunde com o cliente. Eu não gosto muito disso, eu deixo, se tiver que sair para jantar com o cliente, ir para um almoço com o cliente, eu incorporo, essa é uma prática que a gente tem lá no escritório, a gente faz eventos, faz encontros, reúne clientes e eu chamo o cliente para almoçar, para conversar, um cliente conhecer o outro cliente, essa coisa do networking, eu não vejo que é incompatível em nenhum momento com a advocacia e com a seriedade, com a sobriedade. Eu acho que a seriedade você mostra com o seu trabalho, com a sua transparência, caiu o dinheiro na sua conta hoje, amanhã tem que estar na conta do cliente, sabe? Esse negócio de ficar recebendo os lucros, os rendimentos do dinheiro. Isso que é seriedade. É trabalhar direito, é ser transparente, é devolver para o cliente a informação clara, é tirar todas as dúvidas, é não fazer nada de errado. O resto é escolha. E a minha escolha é deixar aprofundar, é ser colega, ser amigo, almoçar, jantar. Não, legal, bacana. E aí aquela última que é conselho para os novos advogados, para quem está saindo da faculdade, o que você falaria? Para quem está saindo agora, fazer o básico, que é trabalhar antes de aparecer. As pessoas gostam de aparecer para parecer que está trabalhando. Mas faz o básico. Trabalha que você vai aparecer. Ó, tá vendo aí pra vocês? Gente, chegamos ao fim do nosso episódio, mas antes de eu me despedir, vocês já sabem que a gente tem o patrocínio da Fitofórmula aqui no podcast. A Fitofórmula fabrica fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer ver que você conhece a medicina tradicional chinesa? Sabe a acupuntura?
faz parte da medicina tradicional chinesa. Quer conhecer mais? O QR Code da Fito tá aparecendo aí, ou entra no fitoformulanatural.com.br e vai lá conhecer os produtos da Fito. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas. Então acessa aqui o outro QR Code, que é o guianaturalsaude.com.br. Lá você vai achar um prescritor das fórmulas, tem de vários lugares do Brasil. Vitor, não achei um perto de casa, não tem problema, tem vários prescritores que atendem de forma online, tá bom? Então entra aí ou vai aqui na nossa descrição que os sites estão aqui também para você clicar e conhecer e bora ter uma vida muito mais natural com a Fitofórmula. Nossos outros 2 QR Codes que estão aparecendo aí é da Tauri Marketing e do Espaço Tauri. A Tauri Marketing é a agência de marketing que você precisava para alavancar o seu sucesso digital. É isso mesmo. Na Tauri Marketing, gente, tem tanto profissional, fotógrafo, videomaker, editor de vídeo, editor de foto, designers, social media, copywriting, tráfego pago, tem muita coisa. Quer conhecer o QR Code está aparecendo aí na tela? Entre em contato com o atendimento publicitário deles. E também quer conhecer o Espaço Tauri, que é o espaço da agência? Acessa aí o QR Code, entra no site do espaço, que é bem legal de conhecer, vê lá as fotos, tudo que é possível fazer aqui dentro. Você consegue realizar curso, gravar o curso, transmitir o seu evento ao vivo, realizar o seu evento, gravar o seu podcast ou transmitir seu podcast também ao vivo. Então entra aí nos QR Codes e vai lá conhecer a agência e o Espaço Tauri, tá bom? Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Fala o seu Instagram, como é que a pessoa acha o escritório e tudo mais. Show, obrigado vocês pelo espaço. O nosso Instagram é R_Emiliano de Almeida, esse é o meu pessoal, né? R de Rafael, _Emiliano de Almeida, e o escritório Emiliano de Almeida Advogados, @ segue lá. É fácil. É fácil. Vai estar aqui embaixo também na nossa descrição. Tá? Então é de boa. Ó, se você tá assistindo a gente no YouTube, se inscreve aqui no canal, curte, deixa uma mensagem pro doutor que a gente manda pra ele, e aí ele vê se vem comentar, se não ele manda a resposta e a gente comenta como tá o Tauricast pra vocês, tá bom? Vale lembrar que a gente tá também nas plataformas digitais, Então escuta a gente no Spotify, no Deezer, na Apple Music, no Amazon Music. Me segue aí também no Instagram, em todas as redes sociais, @VitorLeutes, é óbvio. Acompanha também o Tauricast lá nas redes sociais, @Tauricast. Vai lá no TikTok, que é bem legal de acompanhar os nossos cortes. Mais uma vez, muito obrigado. Foi um episódio muito legal. Acho que a gente tirou dúvidas. A galera que é advogado novo tá querendo também entrar na faculdade, conheceu aí essas especialidades que você trabalha. Foi muito legal mesmo. Muito obrigado. Legal, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Não sei que horas que vão ouvir, mas muito obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.